Olá, vamos para mais uma aula de educação psicomotora. Hoje o tema da nossa aula é a filogênese da motricidade humana. Como vocês puderam ver na epígrafe da nossa aula, do Engels, no texto do Engels, ele traz a questão do trabalho como um ponto central e fulcral do processo de desenvolvimento humano. Ele chega a dizer que o trabalho não é somente fonte de riqueza, mas que também é fonte do próprio homem, vamos assim dizer, né? Esse é um dado importante porque muitos autores da psicomotricidade, por exemplo, ao princípio trabalham com esta categoria, que é a categoria trabalho, mas ao longo do tempo e das suas pesquisas vão migrando para um aspecto mais psicológico e vão deixando a dimensão sociológica, propriamente dita, meio ladeado, meio de lado. Até hoje a gente teria que entrar num debate mais acirrado, mesmo porque alguns autores ainda estão vivos, para saber por que a categoria trabalho foi deixada de lado, ou esse aspecto sociológico da psicomotricidade foi deixado de lado. A gente tem algumas hipóteses, mas hipóteses são hipóteses, né? A possibilidade de inserir a psicomotricidade como uma ciência que vai estudar o movimento do trabalho, no trabalho, talvez fosse um ponto não muito aceito em termos de fomento para pesquisa, etc. E efetivamente acaba que ela vai ser estudada mais no campo da educação, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, que no frigir dos ovos vai acabar, como a gente viu na nossa preleção passada, vai acabar desembocando nessa questão da organização social, da utilização da força de trabalho, enfim, da possibilidade de utilizar do homem em todas as suas dimensões, cognitiva, física e psíquica, para o processo produtivo, no nosso caso, o processo produtivo capitalista. Muito bem. Temos aí uma citação do Marx, que diz que vai procurar conceituar, ou vai dar um primeiro tom a respeito do conceito de trabalho. Então diz assim: o trabalho é um processo pelo qual o homem, à medida em que modifica a natureza externa, também modifica a sua própria natureza. Como nós podemos acompanhar nessa citação, ela é uma reafirmação das ideias do Engels de que o trabalho vai para além da produção de riqueza, e sim a produção do próprio homem. O Marx vai dizer que o trabalho, enquanto transformador na natureza, ato transformador da natureza, além de transformar a natureza, que é a natureza externa, também vai modificar ou vai transformar, que é modificar em profundidade, a natureza interna dos seres humanos. Essa é uma ideia bastante explorada, vamos dizer assim, ideologicamente pela ciência positiva, na medida em que a ciência positiva ela meio que naturaliza os processos de desenvolvimento, os processos de relação social, os processos de relação capital-trabalho, dizendo, bom, vai hierarquizando, e como se essas hierarquias fossem efetivamente algo dado pela natureza. O que a gente sabe que não é. É que na medida em que existe o trabalho e existe uma organização para o trabalho, a natureza do próprio homem vai sendo modificada, vamos dizer assim. Muito bem. A aula de hoje, como a gente disse, que é a filogênese da motricidade humana, eu tinha que dar essa introdução, porque a filogênese da motricidade humana, segundo o que a gente colocou para vocês até aqui, ela não pode ser entendida dissociadamente do processo de trabalho. Então nós vamos ter que entender a motricidade humana regida ou desenvolvida, na falta de um termo melhor, a partir das necessidades. A motricidade humana vai ser um produto, ela vai ser produzida, e volto de novo a uma célebre frase do Marx, né, que tudo é produto e produtor ao mesmo tempo de determinada necessidade. No caso da motricidade humana, ela vai ser produto e produtora das necessidades humanas, de sobrevivência, de procriação, etc, etc. Então, nós vamos
para abordar a filogênese da motricidade, necessariamente vamos ter que fazer sempre esse contraponto da motricidade com o processo, com as necessidades que vão se apresentando desde lá dos nossos antepassados mamíferos até a chegada aqui na hominidade, vamos dizer assim, uma palavra inventada agora, né? Muito bem. Então, fica aqui posto claramente, desde saída, a centralidade do trabalho no processo de desenvolvimento humano. Isto é um ponto onde a gente não pode escorregar, vamos dizer assim, deixar para trás, até mesmo para poder entender também os processos educativos mais para frente, enfim, qual é a centralidade do trabalho dentro do processo educativo. Muito bem, isto posto, vamos ao desenvolvimento da nossa aula. Vamos falar então do processo evolutivo dos mamíferos. Então, para entendermos então o processo evolutivo dos mamíferos, nós vamos ter que fazer um retrocessozinho, os mamíferos e o processo evolutivo do ser humano, nós temos que fazer um retrocesso ao processo evolutivo dos mamíferos, como um todo, como uma grande espécie, não é? Então, nós vamos fazer uma breve trajetória desde a quadrupedia ao meio arbóreo. Vamos ver o que acontece. Bom, nós temos aqui um mamífero que tem como único meio de relação com a realidade externa suas patas, seus olhos, o seu olfato, gosto, enfim. Mas notem que o animal, esse que anda de quatro, para ele se aproximar do objeto, para ele interagir diretamente, por exemplo, na procura de alimento, ele vai ter que se aproximar demasiadamente do objeto. E as mãos dele também não são aptas para poder trazer o objeto, a comida, ou o que quer que seja, em direção ao seu rosto, ou à sua cara, vamos dizer. Ele tem que chegar até a comida, chegar até o objeto. Isso quer dizer que na medida em que ele chega até o objeto, ou até a comida, este objeto ele acaba sumindo do campo de visão do próprio animal. Então, esse modo de existir na natureza, que é andar de quatro, a apreensão dos alimentos, a apreensão dos objetos necessariamente envolvem as duas patas ao mesmo tempo, ou seja, não há muito uma independência entre uma pata e outra, eles têm que segurar e apreender o objeto, então, com as duas patas, acaba dando a esses animais um tipo de possibilidade de relação com o objeto, ou com sua comida, ou com a realidade externa, bastante limitada, na medida em que, na maioria das vezes, eles só vão poder ver o objeto de uma maneira bidimensional, por exemplo, não tem uma possibilidade de olhar o objeto de várias faces, e isso acaba gerando, então, uma conformação, uma estruturação mental de acordo com aquela necessidade. Enfim, se a gente fizer um comparativo, voltando ao quadro, né, entre o crânio do mamífero quadrúpede e o crânio de um macaco, a gente já vai ver que o crânio do macaco é um crânio que já tem um volume diferente, ele ganha em córtex, que vai lhe permitir, então, planejar uma ação, pensar em outras questões que o mamífero terrestre, quadrúpede, não tem necessidade. Por exemplo, o macaco vai ter uma possibilidade de sentar-se, de independizar as mãos, que vão lhe fazer um salto qualitativo na linhagem absolutamente fantástico. Esse camarada vai poder pegar, esse camarada não, porque ainda não é um camarada, né? Mas esse animal vai poder pegar o seu alimento, olhar de um jeito, olhar de outro jeito, trazer, cheirar, tomar distância, enfim, vai dar uma possibilidade de relação com a realidade completamente distinta desse outro mamífero, que o máximo que ele pode fazer é rolar o objeto em cima do solo, ou numa relação muito limitada com a natureza externa. Nós vamos acompanhar, então, de que maneira o macaco vai
sendo coagido ou impelido a responder às necessidades do seu novo meio, ou seja, saiu do meio terrestre, da quadrupedia e subiu para os galhos. Ele mora agora no meio arbóreo, no meio aéreo, né? Porque a sua locomoção vai ser de galho em galho. Raramente ele vai descer no chão para pegar alguma coisa, a não ser para beber água ou qualquer coisa assim. Na grande maioria das vezes ele está lá, morando em cima das árvores, no meio, tendo que encontrar vias que são vias aéreas dentro da selva, né? Então acompanhem aí na citação que eu trouxe para vocês, do Vítor da Fonseca, o que ele tem a dizer sobre essa adaptação do macaco a esse novo, do mamífero, né, vamos assim dizer, a esse novo ambiente que é o ambiente arbóreo, o ambiente aéreo. A locomoção aérea põe mais problemas de equilibração e coordenação que a locomoção terrestre, na medida em que os estímulos proprioceptivos tendem a multiplicar-se, até porque se encontram conjugados com os estímulos esteroceptivos visuais, razão pela qual as conexões corticais e cerebelosas se interrelacionam cada vez mais, favorecendo um desenvolvimento cerebeloso que tem função coordenar as informações que vêm dos músculos, dos tendões e das articulações e submetê-las à apreciação da motricidade, responsável pela equilibração, sistema extrapiramidal teleocinático, e pela coordenação, sistema piramidal idiocinático. Vítor da Fonseca, 1982. Então, como vocês puderam ver na citação do Vítor da Fonseca, uma citação cheia de termos mirabolantes, etc., mas que no fundo quer dizer que há uma ligação entre a possibilidade de planejar o meio arbóreo, vai exigir, por exemplo, do macaco, a possibilidade de ele coordenar intensidade, distância, planejar a ação. Vocês imaginam que o que é um salto de um macaco de um galho para o outro? Já é uma coisa maravilhosa de se ver, né? Vocês acompanharam aí nas imagens ao longo da citação. Agora, vocês imaginam o salto, o grau de dificuldade, por exemplo, quando a macaca tem o seu filhote agarrado às suas costas. O salto de um galho para a árvore com um passageiro a reboque. Já é outro nível, vai exigir, porque agora ela tem um peso excedente. Então, esse peso excedente vai ter que ser organizado internamente no planejamento do salto, para ver a intensidade da musculatura, para ver o quanto que tem que agarrar o galho, com qual força, na hora que ela prender o galho, quando ela prende o galho com um corpo só dela, só da macaca, só do macaco, é um tipo de apreensão, é um tipo de força, é um tipo de tono. Com um carona de reboque, é outro peso, é outra história. Então, tudo isso vai ter que ser processado, essa relação entre a corticalidade e o processo cerebeloso, ou seja, a intensidade do movimento e o planejamento da ação, enfim, vai ser um grande processo de coordenação, por exemplo, para um salto que a gente olha e pensa, bom, isso é simples de fazer para o macaco, mas isso está implicado aí uma quantidade, uma gama de relações que é impressionante. Outra questão é, por exemplo, quando a macaca ou o macaco senta no seu galho a comer. Bom, se ela está no chão, o chão é parado. Você tem que imaginar que quando está em cima do galho, bate o vento, os galhos se movimentam, as árvores... Então, o meio arbóreo é um meio eternamente dinâmico. Sempre tem uma flexibilidade, sempre tem um vento, enfim. É um meio onde não há a estaticidade do plano terrestre, vamos dizer assim. Isto vai obrigando ao nosso amigo mono, ao nosso amigo macaco, a ir se adaptando. E isso cria condições cerebrais cada vez mais fantásticas, porque na medida em que ele vai sendo requisitado com essa gama de estímulos que vai aumentando, que aumenta em relação ao meio terrestre, aumenta estupidamente,
vão se organizando novas possibilidades cerebrais. Por exemplo, não só modificações internas cerebrais, mas modificações anatômicas também vão se dando. A visão, que era uma visão lateral nos mamíferos terrestres, vai acabar sendo frontalizada e vai virar uma visão binocular, em detrimento desta necessidade que quando se lança de frente. Então tem que ter a possibilidade de planejar, então a modificação anatômica que vai acompanhando este fazer, que vamos dizer assim, é o trabalho do macaco, ou seja, garantir a sua sobrevivência no meio em que vive, vai trazendo modificações absolutamente profundas, fisiológicas e físicas para esse animal. Depois do intervalo, vocês vão me acompanhar de que modo que, quais foram as transformações que aconteceram, então, na medida em que o macaco, aumentando a população, rareando a sua comida lá em cima, na segurança das árvores, acaba sendo obrigado a descer das árvores para o meio terrestre de novo e vai produzir, então, a possibilidade do ser humano. A gente se vê depois do intervalo. Bom, como eu combinei com vocês, então agora a gente vai falar um pouco dessa transição do meio arbóreo para o meio terrestre. Esta história começa com as necessidades, não poderia ser de outra maneira. Na medida em que os macacos, os mamíferos, sobem para as árvores e começam a garantir, por exemplo, a sua prole, a gangue dos macacos vai aumentando demais. Bom, a necessidade de alimentos também vai aumentar. Então, vai rareando a alimentação, vai rareando as condições de sobrevivência no meio arbóreo, o que os obriga a ir buscar alimento na terra, no plano terrestre. Bom, vocês imaginam que se ele desce para a terra, ele vai ter que ser mais ágil do que os animais que estão em treinamento lá desde sempre, enfim. Ele vai ter que caçar e levar o alimento para cima da árvore para comer, porque ele não vai comer paradinho ali na terra. Isso vai então colocar para o macaco novas necessidades de utilização do seu corpo e que vão acabar também sendo novas necessidades de organização dos processos cerebrais e cerebelosos, enfim. Então, eu quis trazer para vocês só uma prancha que vai mostrar a diferenciação esquelética entre os monos e os hominídeos. Me acompanhe aqui na tela. Então, nós temos aí o esqueleto de um gorila e de um ser humano. Vamos dando uma olhada, por exemplo, vamos começar da cabeça para os pés, né? Se bem que os pés são uma das grandes chaves também, além das mãos, da modificação, da possibilidade da sobrevivência dos monos em meio terrestre. Então nós temos a cabeça dos seres humanos, já, porque aqui é o esqueleto de um ser humano já constituído, um Homo sapiens, onde a parte frontal do cérebro, vocês podem acompanhar aí que já tem a calota bem formadinha do córtex cerebral, ou seja, da região de planejamento da ação, está bem formada em relação ao cérebro ou à caixa craniana, ao esqueleto, a caixa craniana do nosso amigo gorila, que ainda é bastante limitado em possibilidades de planejamento da ação. Muito bem, as mandíbulas são proeminentes do gorila, a nossa mandíbula já retrai um pouco, até mesmo alguns fisiologistas trazem essa ideia de que a possibilidade da gente ter a mandíbula mais retraída é justamente a possibilidade de trazer o alimento até a boca e não ter que ir com a boca em direção ao alimento. Não é o meu caso, né, que eu tenho um certo prognatismo, eu ainda tenho que ir em direção ao alimento, vai ver, né, um certo resquício primata da minha parte.
A gente vai acompanhando também aqui a modificação nos omoplatas, no tamanho do braço, no tamanho das mãos e no tipo, no modelo de mãos. O dedão ganha uma outra posição para poder depois fazer uma apreensão mais precisa de oposição, uma oposição mais precisa com os outros dedos da mão, enfim. Uma outra modificação vai ser a própria caixa torácica, que se organiza de um modo mais leve, né, para que esse camarada aqui em terra possa ganhar velocidade. A própria pelve, vocês veem que a pelve do nosso gorila aqui tem um encaixe de quadril próprio ainda, quase que para uma movimentação de quadrupedia, né? Na medida em que ele vai tomar postura ereta, já vai ganhar uma outra conformidade de pelve com um reforço para a cabeça do fêmur, enfim, para que possa alavancar o movimento. E aqui a grande modificação, que é o tipo de pé. Um tipo de pé que é parecido quase como uma mão, depois a gente vai ver os tipos de pés e de mãos ali mais para frente numas pranchas, ganha uma condição mais refinada que vai possibilitar a este camarada, o ser humano, uma velocidade muito maior, ou seja, uma locomoção. Então, o ser humano já tem a condição de pegar os objetos, trazer no braço e tal, coisa que o macaco meio que ainda tem que sair, meio que arrastando a coisa, porque a sua locomoção não permite uma postura ereta. É na medida em que vai sendo usado o corpo, é que o corpo vai se modificando no sentido de tomar essa atitude mais, como conhecemos, uma atitude mais ereta e efetivamente bípede, que vai dar uma possibilidade da gente caminhar ou correr muito mais ligeiramente. Essa possibilidade, então, da independência das mãos, da ligeireza do corpo no espaço, sobre os pés, a modificação anatômica sobre os pés, a gente vai ter, então, no hominídeo, uma relação de upgrade, vamos assim, de evolução do sistema fisiológico, das partes do cérebro, das organizações cerebrais e também modificações físicas muito importantes. Sempre eu volto a dizer, relativo a esta questão da resolução de uma necessidade, que mais na frente vai ser chamada de trabalho. Vamos então acompanhar aqui, para vocês terem uma ideia mais geral, mais ampliada, desta evolução justamente, lá do chimpanzé até chegar nos hominídeos, no ser humano, a evolução das mãos, que é um ponto fundamental, como eu já falei para vocês, né? Diferenciação da pata para a mão do macaco, para a mão do ser humano, e também dos pés, que permitiram então a gente sair desse meio arbóreo, que sai da quadrupedia, vai para o meio arbóreo, que também é meio pata, meio pé, meio mão, e vai chegar nessa anatomia, que é a anatomia do pé humano, que é uma anatomia fantástica, com vários ossos, com uma relação de musculatura e tendão para a impulsão, enfim, uma coisa absolutamente fantástica, que foi sendo processado a partir das necessidades que vão sendo implementadas. Nós temos aqui a mão do gibão, do chimpanzé aqui no meio, e do homem. Veja que diferenciação, né? O polegar, ele vai ficando mais proximal, vai ganhando uma possibilidade mais efetiva de fazer oposição firme com os outros dedos, o que vai propiciar a qualidade de apreensão de um modo mais efetivo, enfim. Isso aqui a gente vai ver mais para frente, que não para aí. Aqui nós só estamos vendo a posição dos dedos, etc. Porque aqui tem a possibilidade da independização, de fazer uma coisa com uma mão e com a outra fazer outra, que nem a gente estava trazendo no nosso exemplo. E os pés, é a coisa bastante gritante a diferença entre o pé do gibão, por exemplo, e o pé do ser humano, que tem 3 pontos, enfim, que apoia, tem um apoio plantar que permite uma projeção no espaço, que o pé de um primata não tem essa possibilidade, porque tem que andar meio ainda sem a possibilidade de projetar-se no terreno
que esta relação dedos, pernas, enfim, essa impulsão que os dedos podem dar no chão, ainda não existe aqui. Aqui o andar ainda é meio arrastado, meio, vamos inventar uma nova palavra, quadrupédico, quase como que se ele andasse de 4 ainda e estivesse se ambientando. Então, essas duas diferenças anatômicas são fundamentais na possibilidade da sobrevivência do hominídeo em meio terrestre. Sem as mãos, com a possibilidade de lidar com as mãos, fundamentalmente, e sem os pés que deram essa possibilidade da postura ereta, a gente teria sucumbido nesse meio. Justamente os pés nos deram agilidade para correr e as mãos vão ser, na verdade, o primeiro instrumento de relação e apropriação do real. 2 fatores são fundamentais aí na utilização das mãos. O primeiro é exatamente esse, a possibilidade do polegar fazer oposição ou antagonismo aos outros 4 dedos, que vai dar uma apreensão muito mais firme do que estiver dentro da mão, vamos dizer assim, né? Que nem diz, dá para nadar com um sorrisal dentro da mão, chega lá, dependendo da avareza do cara, chega lá do outro lado, sorrisal inteiro ainda, né? E uma outra questão importantíssima é a possibilidade da rotação do pulso. Imaginamos que a mão é o primeiro instrumento, e o que isso vai dar de possibilidade para esse instrumento de apreensão, de pegar, de girar, de bater, enfim, o simples fato de o pulso poder girar vai gerar nos processos cerebelares a possibilidade de planejamento, de outras ações, a possibilidade de também organizar o movimento de modo muito mais preciso, de modo que a gente possa adequar. É uma ferramenta que ganha a possibilidade de adequação ao meio. Então, ela passa a ser uma ferramenta que é monouso, vamos assim dizer, né? Ela passa a ser multiuso, porque ela pode ser colocada aqui, virada ali e tal. Enfim, esta possibilidade, então, da apreensão ou da oposição, polegar, os outros 4 dedos, e da rotação do pulso, é o que vão permitir às mãos tornarem-se, de fato, o grande instrumento de apreensão e de relação com o meio externo, com a realidade, e de modificações internas no ser humano. Dessas possibilidades, nós temos que ressaltar a possibilidade da visualização tridimensional do objeto. Isso só é capaz se eu tiver a possibilidade de aprendê-lo e de fazer a rotação no pulso. E aí eu posso olhar, virar, analisar, enfim. O que vai acontecendo aí? A minha organização cerebral vai ganhando, então, a possibilidade de ver o mundo em outra perspectiva, em outra condição, em outro ponto de vista. Ou seja, vai adicionando diversos pontos de vista. Eu crio a possibilidade para o hominídeo e depois para o ser humano de ver as coisas de um modo bastante diverso. Embora às vezes a gente insista bastante em ver as coisas a partir de um único ponto de vista. Isso é uma contradição, né? Levamos tanto tempo para poder desenvolver todo esse processo e acabamos querendo fazer uma pontuação muito severa na nossa visão. Então acaba aqui com a possibilidade da apreensão, da rotação, da modificação e das possibilidades do modo de visão, a mão se torna a grande possibilidade ou o grande instrumento de produção e utilização de novos instrumentos. Então a mão vai se tornar o grande instrumento que vai construir outros instrumentos para a apreensão e modificação do real. Vamos acompanhar então aqui na tela uma imagem que vai ilustrar com muita propriedade das novas possibilidades da mão, a possibilidade de rotar, de apreender, de libertação de uma mão da outra, enfim. Então nós temos aqui, nessa primeira imagem, ou seja, na imagem do lado esquerdo de vocês,
duas mãos de hominídeo fazendo um trabalho, lascando uma pedra. Então, é como que o movimento ele é meio coordenado, ainda não existe a independização de um movimento do outro. Um movimento é quase como que a cópia do outro na outra mão, vamos dizer, né? E vocês vejam a postura, o movimento é mais reto, enfim. Não existe, então, a possibilidade da elaboração de um instrumento exatamente requintado. Ele fica mais ou menos por conta da possibilidade de como que a pedra vai lascar e etc. Já numa utilização mais desenvolvida das mãos, vocês veem que uma pedra com uma mão o sujeito vai bater, com a outra mão ele apreende ou ele segura ao mesmo tempo o instrumento de trabalho, um instrumento de trabalho já feito apropriadamente para os fins desta ação, deste trabalho, ele segura a matéria-prima a ser transformada, enfim. Então, a evolução, isso tudo aqui é acompanhado da evolução dos processos cerebrais e também dos processos físicos, de articulações, etc., que as novas exigências vão desenvolvendo. E, ao final das contas, nós temos aí o ser humano absolutamente preparado para intervir diretamente, propositalmente, consciente e requintadamente sobre a natureza. Isso também vai acabar revertendo na possibilidade de ele intervir requintadamente, pontualmente sobre a sua própria natureza. Está aí a psicomotricidade, que é um método, um instrumento de trabalho que vai fazer essa intervenção. Isso é só uma analogia para vocês poderem ir acompanhando as questões do trabalho e do uso das ferramentas, dos instrumentos, e que o processo científico ele está atrelado exatamente à solução de necessidades. Então, com isso, o que nós temos? O ser humano acaba superando as suas limitações físicas. Vocês têm aí nas imagens essa maravilha que é a máquina em auxílio ao ser humano e que transcende, ou que dá a possibilidade de ele transcender em muito a sua condição física. Isso, de certa maneira, é uma maravilha e, por outro lado, tem suas contradições que nós não vamos analisar aqui porque não é o caso. Mas, enfim, de qualquer forma é extasiante ver aonde é que nós chegamos ao descer da árvore e mal conseguimos pegar uma caça e recuperar o meio arbóreo novamente. Estamos aí a correr pelos caminhos, estamos aí a andar de automóvel, estamos aí a usar essas máquinas maravilhosas que fazem com que a gente possa quase se sentir um super-homem, vamos dizer assim, uma super-mulher. Mas tem ainda um detalhe em todo esse processo, porque o homem, para chegar no Homo sapiens sapiens, ele teve necessariamente não só que criar instrumentos, ele teve que trabalhar conjuntamente com outros homens. E isto vai oferecer ao ser humano a possibilidade de uma transcendência na sua condição física e fisiológica bastante grande, como, por exemplo, o uso da linguagem para um meio de transmissão e de fixação das técnicas de utilização e de fabrico dos instrumentos. Isso vai acabar possibilitando ao homem perpetuar-se na história, porque a história já não é mais a história imediata, ele pode contar para um outro ser humano, para um outro hominídeo, vamos dizer assim ainda, o que que instrumento se inventou, para que servia, etc. Quer dizer, ele vai transcender, vai dar, a gente com a mão transcendeu a bidimensionalidade e com a linguagem a gente vai transcender o tempo presente. Muito bem, então tendo em vista isso, nós temos aí uma fala do Marx que vai explicitar com muita clareza isso que nós acabamos de falar para vocês. Ao cooperar com outros de acordo com um plano, desfaz-se o ser humano, trabalhador, dos limites de sua individualidade e desenvolve a capacidade de sua espécie.
Karl Marx. Então nós temos aí que com o desenvolvimento e a utilização dos instrumentos, o homem se liberta efetivamente do jugo das suas limitações físicas. E ao trabalhar cooperadamente, como Marx diz, ele liberta não só o ser humano do seu jugo físico, ou seja, o seu físico está liberto, mas ele liberta a espécie deste isolamento, vamos dizer assim. A partir daí, o trabalho vai ser sempre o trabalho coletivo, a produção vai ser sempre a produção coletiva e, portanto, o desenvolvimento de cada indivíduo é um desenvolvimento também coletivo. Como dica de estudo, então, eu sugiro que vocês possam ler O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem, um texto do Engels. Um abraço, até a próxima aula. O professor Daniel nos falou hoje sobre a filogênese da motricidade humana. Hoje vocês então acompanharam de que modo a filogênese da motricidade humana está absolutamente centrada numa categoria que chama-se categoria trabalho, ou seja, na tentativa de articulação e de solução das necessidades de sobrevivência. Até a próxima aula!